Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática, com o seguinte tema: prudência. Hoje nós vamos ver práticas da prudência, ou seja, como o prudente coloca em prática a prudência. Para isso, nós vamos ver que Tiago, ao escrever sua carta, chamou nossa atenção quanto ao ouvir e praticar. Então veremos hoje a necessidade real de colocar em prática a prudência. Tiago diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então todo aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, sendo prudente em tudo que pensar, falar e agir, é comparado a um homem que olha no espelho, vê a sua aparência, sai e se esquece de como é a sua aparência. Assim é todo aquele que ouve e não pratica as palavras de Deus. Então nós vamos colocar hoje na nossa mente o que é colocar em prática a prudência. Primeiro, o servo prudente, ele tem temor a Deus. Ou seja, tudo que ele vai pensar, falar e agir, ele coloca em primeiro lugar o que a palavra diz em seu coração. A palavra de Deus diz ao seu coração. Assim, ele é prudente ao temer a Deus. No Salmo de número 111, verso 10, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, o servo prudente, ele tem o temor ao Senhor como princípio de sabedoria. Ou seja, ele tem zelo, ele tem reverência, ele tem respeito, tanto ao nome de Deus, quanto à palavra de Deus e quanto também à obra de Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. O homem prudente, ele tem temor a Deus, ele guarda os mandamentos de Deus, porque ele sabe que isso é dever dele, como servo fiel ao Senhor. Então, a prática da prudência é temer a Deus, ter temor ao Senhor. Segundo, prudência antes de falar. Provérbios 10, verso 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quem fala muito, erra muito. Então, é prudente morder a língua para não falar tanto. Há alguém que disse, um pastor uma vez disse, que Deus foi tão sábio em tudo quanto ele criou, e no criar o homem ele colocou 2 ouvidos para ouvir bem, 2 olhos para enxergar melhor e uma boca para falar pouco. Então, veja bem, ouça bem e fale pouco, porque é prudente falar aquilo que se deve falar e não falar muito. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Então você vê, o sábio de coração, ele é chamado prudente, e ele pensa antes de falar, e assim a doçura no falar aumenta o sabor. Então ele vai falar palavras saudáveis, palavras de edificação, palavras que vêm do coração de Deus para o coração do homem. E Tiago, capítulo 1, verso 19, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, prudência antes de falar. Ele é pronto para ouvir e tardio para falar. Por quê?
ele vai pensar bem naquilo que ele vai falar. E às vezes ele vai colocar aquilo que eu sempre falo aqui. É melhor ter paz do que ter razão. É melhor ficar quieto e ter paz do que falar e causar confusão. Terceiro, prudência é melhor que a prata. Provérbios 16:16 diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Mas por que o sábio está dizendo isso? É mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Provérbios 17:13. O crisol é aquilo que vai ver se a prata é boa ou se é ruim, ou talvez nem seja a prata. Então há um aparelho para provar a prata, mas o coração é provado pelo Senhor. Por isso que é melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, é mais excelente adquirir a prudência do que a prata, porque o que prova o coração do homem é o próprio Deus. Então, queridos, se nós queremos ter prudência, que possamos buscar no Senhor a sabedoria, a prudência, a excelência do saber, porque isso vem direto de Deus. Nem ouro e nem a prata pode comprar a prudência. A prudência edifica a casa. Mateus 7:24-25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Mateus 7:24-25. Jesus está dizendo a parábola do bom construtor. O construtor que é prudente, que edifica a sua vida, sua casa, sua família sobre a rocha que é Jesus. Pode vir toda e qualquer tempestade bater com ímpeto, mas ela vai permanecer de pé, porque está edificada em Cristo Jesus, a rocha que edifica a nossa vida. Em Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos derriba. Aquela que tem sabedoria, que vem de Deus, que vem do alto, que vem do Senhor, sabe edificar o seu lar, sabe edificar a sua vida, sabe edificar o seu casamento, sabe edificar os seus filhos, porque vai edificar em Cristo Jesus. Práticas da prudência. O homem que é prudente é digno de confiança. Mateus 24:45-47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou a seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. O servo fiel e prudente, que recebe ordens do seu Senhor e pratica de acordo com as ordens do Senhor, quando o Senhor vier e ver que ele cumpriu cabalmente as ordens que havia dado, o Senhor vai confiar todos os seus bens, porque este servo é um servo de confiança. O servo de Deus deve ser um servo de confiança. Deve ser prudente, fiel e sábio. Tiago, capítulo 1, verso 25 diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse será um servo
de confiança, porque ele persevera na palavra de Deus, servindo ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Por isso ele é um servo prudente, digno de confiança. O que é que nós aprendemos hoje? As práticas da prudência. O servo prudente teme a Deus, o servo prudente pensa antes de falar, o servo prudente procura buscar a prudência porque é melhor do que a prata. O servo prudente edifica a sua casa, a sua vida, a sua família, os seus filhos no Senhor, e o servo prudente é digno de confiança. Que sejamos desta forma diante do Senhor e diante de todas as pessoas. Vamos orar, queridos? Senhor, que possamos ser prudentes, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos em relação à prudência e como ser um servo prudente. Abençoe cada família, Senhor Deus. Coloque a tua mão de cura sobre os enfermos. Abençoe o nosso país, a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos, a esposa, o esposo. Sustenta-nos debaixo da tua graça. Abre as portas para todos aqueles que estão desempregados, ó Pai. Abençoe, Senhor Deus, a finança de todos aqueles que têm trabalhado, suprindo, Senhor Deus, todas as suas deficiências. Coloque a tua mão sobre cada vida, Senhor Deus, curando, libertando, restaurando todo aquele que está abatido, oprimido, deprimido, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre, e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.